Amém? Glória a Deus. Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 9. Provérbios 3, a partir do verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. E se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Quero ler uma outra versão agora, que diz assim: honre ao Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, a palavra que eu quero ministrar ao seu coração hoje, ela acabou se tornando, a gente pode dizer que ela acabou se tornando uma tradição na nossa igreja, na igreja local, especificamente, uma tradição de ministrá-la no final de ano, né? Especificamente nessa época. Ela é uma palavra que pode ser ministrada em qualquer época, querido, do ano. Eu gosto sempre de estar trazendo, relembrando aos seus corações algo precioso que diz essa palavra. Porém, por que especificamente, às vezes eu gosto de ministrá-la no final do ano? Para que a gente comece, o desejo do meu coração, queridos, o propósito de ministrá-la sempre ao final do ano, e o desejo é para que a gente comece um novo ano, dando a Deus o devido lugar. É que a gente comece um novo ano dando a Deus o lugar que lhe é devido, expressando honra ao nosso Deus. Esse é o desejo e esse é o motivo do meu coração ao ministrar essa palavra, né? Por que eu digo isso? Porque essa palavra, ela vai falar de algo que inclui os nossos bens, inclui as nossas posses, inclui os nossos recursos, inclui o nosso dinheiro. Porém, eu quero que você atente aqui para o que eu vou dizer para vocês, queridos. O intuito dessa palavra não é para que a igreja arrecade mais no final do ano. O intuito dessa palavra não é ensinar você a fazer uma troca com Deus. Não é esse o intuito da palavra. Mas o intuito dela, queridos, é ensinar você, assim como Deus ministrou e tem ministrado ao meu coração. É sobre uma lei espiritual que quando a gente entende ela e pratica nas nossas vidas, a gente entende e pratica ela corretamente, ela expressa honra a Deus, ela nos abençoa e ela nos faz também canais de bênção na vida de outras pessoas. Amém? Eu faço questão de começar essa palavra dizendo isso para vocês, sobre o propósito de ministrar essa palavra que nós já ouvimos aos finais de ano. Amém? E eu posso dizer, queridos, de verdade, que eu ministro essa palavra primeiro com muita alegria. Eu posso dizer de verdade que eu ministro essa palavra com autoridade. E aqueles que têm caminhado mais de perto comigo, os meus discípulos, outras pessoas que têm acompanhado minha vida mais de perto, pode dizer isso. Por que eu ministro com autoridade? Porque é algo que eu aprendi e eu tenho buscado colocar em prática na minha vida, e eu tenho visto os resultados na minha vida e na minha casa, queridos. De verdade. Não é algo que eu ministro na teoria, é algo que eu tenho praticado e é algo que eu tenho visto resultados maravilhosos na minha vida e na minha casa, né? Até de maneira mais detalhada, eu aprendi sobre esse assunto que eu vou compartilhar com vocês. Eu aprendi de maneira mais detalhada sobre ele quando eu li um livro do pastor Luciano Subirá, um livro que se chama Honrando ao Senhor com os Nossos Bens. E quando eu li aquele livro, queridos, aquilo queimou meu coração. Eu fui estudar mais acerca daquilo. Já até preparei, ministrei um seminário até, não sei quantos se lembram, ministrei um seminário aqui na igreja a respeito disso. E a partir do momento que eu li aquele livro, e aquilo queimou no meu coração, e eu determinei no meu coração, eu vou começar a praticar isso na minha vida. E eu comecei a praticar realmente na minha vida, queridos, e vi os resultados de praticar essa lei espiritual, esse princípio espiritual, e vi realmente os resultados na minha vida, queridos. Amém? E é por isso que eu quero transmitir, e como eu disse, eu faço isso com alegria, eu faço isso com autoridade. E a palavra é sobre o quê? Diz o texto que nós lemos. A palavra que eu quero compartilhar ao seu coração
é sobre a lei das primícias. A lei das primícias. Em primeiro lugar, que são primícias? Eu lembro há tempos atrás, na nossa igreja, nós fazíamos uma oferta que nós trazíamos alimento. Não sei quantos lembram aqui, nós arrecadávamos alimento. Hoje nós temos um trabalho que nós chamamos de o amor em quilos, né? Há muito tempo atrás nós fazíamos esse mesmo trabalho e nós dávamos o nome de primícias. Quantos lembram aqui? Trazer as primícias. E até por conta disso, muitas pessoas podem ter um entendimento equivocado sobre primícias. Acha que primícias diz respeito só a uma oferta de alimentos ou algum outro tipo de oferta. E primícia é muito mais que isso, queridos, quando nós falamos de primícias. Mas o que são primícias, pastor? Vamos lá. O significado de primícias é, como dizem algumas versões, primeiros frutos. Primeiros frutos ou primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos e etc. Algumas outras coisas. Esse é o significado de primícias, ou seja, primícias é a primeira parte de algo. Primícias, queridos, é dar prioridade. Primícias é dar primazia. Amém? Isso é ou são primícias. E aqui é a segunda verdade que eu quero ministrar ao seu coração. Dar primícias, queridos, conforme diz esse texto, Provérbios 3, 9 e 10, dar primícias é honrar a Deus. Quando a gente entrega as primícias ao nosso Senhor, nós estamos expressando, nós estamos dando honra ao nosso Deus. E dar honra é fazer a diferença, é distingui-lo. Dar honra, queridos, é demonstrar o lugar especial que Deus ocupa em nossas vidas. Isso é dar honra ao nosso Deus. E Deus, quando a gente olha para a palavra dele, Ele requer o primeiro lugar nas nossas vidas. Lá em Marcos, eu vou só citar o texto, não precisa abrir, Marcos capítulo 12, do verso 28 ao verso 34, é um texto onde diz que um mestre da lei se aproxima de Jesus e fala de todos os mandamentos, qual o mais importante? E Jesus fala para ele, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Esse é o primeiro e maior mandamento. Isso fala sobre primícias, queridos. Isso é dar prioridade, isso é dar primazia. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Coloque a Deus como primeiro lugar em sua vida. Esse é o primeiro e maior mandamento. Primícias, queridos. Um outro texto, Mateus 6,33, um texto bem conhecido, aquele texto que fala: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. No contexto, para que a gente possa entender, ele está falando para que a gente não ande ansioso por coisa alguma, por nada em nossa vida, nem quanto ao que comer, nem quanto ao que beber, nem quanto ao que vestir. Ou seja, ele está falando de coisas que são essenciais e básicas para a nossa vida. Mas ele está falando, antes mesmo disso, não ande preocupado, antes mesmo disso, busque o reino de Deus e a sua justiça. Coloque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Amém? Primícias. E a gente vê nesse texto de Provérbios 3, 9, que diz, honre ao Senhor com todos os teus recursos e com os primeiros frutos, com as primícias de todos os teus rendimentos. E no verso 10 diz, se encherão com fartura os teus celeiros e os seus barris transbordarão de vinho. A gente vê nesse texto, queridos, que o propósito de nós entregarmos primícias ao Senhor é dar honra a Ele. Honre ao Senhor com todos os seus rendimentos, com os primeiros frutos, com as primícias, dando primazia, dando prioridade. Então o propósito de entregarmos primícias é dar honra
a Deus. A consequência disso está no versículo 10. Se encherão fartamente os teus celeiros, e os seus barris vão transbordar de vinho. Mas eu faço questão de enfatizar aqui, porque essa é a consequência. O propósito de entregar primícias é dar honra, honre a Deus. A consequência está no verso 10. Se encherão os teus celeiros e transbordarão os seus barris de vinho. Isso é consequência. Amém, queridos? Por que eu digo isso? Muitas pessoas podem aí acabar confundindo propósito com consequência. Propósito é honrar a Deus. Consequência, ser honrado por Ele. Barris transbordando de vinho, celeiros cheios. Consequência, ser honrado por Deus. 1 Samuel 2,30. Deus diz, eu vou honrar aqueles que me honram. Então a consequência de honrarmos a Deus é sermos honrados por Ele. Mas o propósito das primícias é honra, é prestar honra, é distingui-lo, é fazer a diferença, é colocar Deus no lugar de destaque nas nossas vidas, é dar a Ele, como eu comecei falando aqui, o lugar que lhe é devido na nossa vida, no nosso coração, é dar a Ele o primeiro lugar. Amém, amados? A gente não pode confundir propósito com consequência. Porque senão a gente pode até fazer a coisa certa, é possível que a gente faça a coisa certa, que é dar honra a Deus, que é entregar as nossas primícias, especificamente nesse texto fala as primícias dos nossos rendimentos, dos nossos recursos. A gente pode até fazer a coisa certa da maneira errada, do jeito errado, com a motivação errada. Você quer ver um texto que fala sobre isso? Mateus 23, um texto onde Jesus está falando com os mestres da lei, com os fariseus, e ele diz assim, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Pergunta, Jesus ele está questionando que era errado eles darem o dízimo? Eles estavam fazendo errado em dar o dízimo? Jesus não está questionando isso, não está ali exortando ele a respeito deles estarem dando o dízimo, não é isso. O que Jesus está dizendo para ele é que eles estavam fazendo a coisa certa. Tanto é que depois Jesus termina falando, vocês devem praticar essas coisas, mas sem omitir as outras, as demais, os preceitos mais importantes, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ou seja, aqui eu quero até pegar um gancho para dizer, às vezes algumas pessoas que falam, não tem nada sobre dízimo no Novo Testamento. Esse texto é um texto que eu vejo sobre o ensinamento do dízimo. Jesus fala, vocês devem praticar isso, sem omitir as demais. Ou seja, continue a praticar o dízimo, mas não negligencie a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ou seja, eles estavam fazendo a coisa certa, eles davam o dízimo, estavam entregando o dízimo da maneira errada, do jeito errado, com motivações erradas, negligenciando a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Assim pode acontecer na entrega de primícias, queridos. Nós podemos até entregar as nossas primícias a Deus, mas às vezes da forma errada. Às vezes como que a gente pode fazer da forma errada? Entregando as primícias a Deus, esperando como propósito, tendo como propósito as consequências. O que é para ser consequência. Tendo como propósito, esperando de Deus, sermos honrados por Deus, né? E isso é consequência, não é o propósito. Amém, amados? Em terceiro lugar, aliás, antes de ministrar esse terceiro tópico, outra coisa que eu quero falar com vocês. Eu falei aqui, o texto fala para nós entregarmos aqui as primícias da nossa renda. As primícias aqui, né, dos nossos recursos. Porém, as primícias, queridos, da nossa renda, não é a única forma que nós temos de honrar a Deus. Nós estamos falando, o texto fala de honrar com os bens, mas não é a única forma. A Bíblia nos fala de outras formas de honrarmos a Deus. Um exemplo disso, Mateus 15:8. É aquele texto que Jesus está falando assim, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração
está distante de mim. Ou seja, é possível honrarmos a Deus, não é errado, nós podemos honrar a Deus também com os nossos lábios, com as nossas palavras, com aquilo que nós dizemos, nós expressamos honra a Deus também. Mas o que Jesus está falando aqui é que o povo estava honrando com os lábios, mas o coração estava distante. Mas é possível, queridos, expressarmos honras a Deus, não apenas com os nossos recursos, mas tem outras formas, como os nossos lábios. É possível também, queridos, nós expressarmos honra a Deus aí, entregarmos, primícias a Deus do nosso tempo. Nós podemos entregar primícias a Deus, não é só dos nossos bens, do nosso tempo. Um exemplo, quando nós acordamos, os primeiros instantes, os primeiros minutos, as primeiras horas do dia, a gente pega esse tempo e entrega ao Senhor, dedica ao Senhor, consagra ao Senhor, esse primeiro tempo, nós estamos entregando a Deus as primícias do nosso tempo. Os primeiros instantes, as primeiras horas, o primeiro momento do nosso dia, eu honro a Deus entregando, consagrando, eu não faço nada. A primeira coisa que eu faço no meu dia, eu vou para a presença de Deus, eu vou conversar com meu Pai em oração, eu vou ler a palavra, eu vou meditar, eu vou adorar ao meu Deus. A primeira coisa do meu dia que eu faço, eu entrego as minhas primícias, a primícia do meu tempo. Eu posso entregar, quando falo as primícias do meu tempo, eu posso entregar como nós fazemos, costumamos fazer. O primeiro dia da semana, eu entrego ao meu Deus. O primeiro dia da semana é consagrado ao meu Deus. Esse dia é consagrado para eu estar na presença, para eu buscar, para eu adorar, para eu ouvir o meu Deus, para eu estar na presença dEle. É entregar primícias ao Senhor. Então tem outras formas, queridos, de nós entregarmos aí primícias ao nosso Deus. Amém? E em terceiro lugar, aqui eu quero falar especificamente até o tema da palavra, sobre a lei das primícias. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, queridos, primícias não está restrito só no Velho Testamento. Tem muitas pessoas que falam, essa questão de primícias, pastor, é coisa do Velho Testamento. Não é. Quando você vai estudar, tem até um texto que fala, Romanos capítulo 11, verso 16, Paulo está falando ali no Novo Testamento, está falando também sobre primícias. Está falando ali que se é a santa, a primeira parte da massa ali, que nós entregamos ao Senhor, os primeiros frutos, toda a massa também o será. Da planta, ele falando, se a raiz da planta ali é santa, é consagrada, é entregue como primícias, todo o restante, todos os ramos também serão. Ele está falando sobre primícias também. Amém? Até porque quando a gente entende, queridos, o que é primícias, que não se trata, e aqui eu quero enfatizar, primícias não se trata de simplesmente de uma oferta, ou não fala simplesmente da nossa renda, de uma oferta com os nossos bens, com as nossas posses. Não é só isso. Apesar do texto de Provérbios 3 estar falando especificamente sobre isso, não é só com isso que nós honramos, como eu já falei aqui. Mas tem muitas pessoas que acreditam que primícias fica limitado só ao Velho Testamento. E não é. Primícia ela é uma lei espiritual que pode e deve ser aplicada, queridos, em todos os tempos, em todas as épocas, ela pode e deve ser aplicada. Amém? A entrega das primícias, ela era e continua sendo, ainda hoje, uma forma de reconhecer a Deus em primeiro lugar, de demonstrar que Ele é a pessoa mais importante da nossa vida. Então, quando a gente entende isso, queridos, que é uma lei, primícias é uma lei espiritual, que é essa forma de reconhecer a Deus como primeiro, que Ele é a pessoa mais importante da nossa vida, nós praticamos primícias. Você pode repetir comigo? Primícias é uma lei espiritual. Amém, queridos? Quando a gente entrega aí as nossas primícias, a gente está reconhecendo a Deus como primeiro lugar nas nossas vidas e demonstrando que Ele é a pessoa mais importante. Por outro lado, queridos, quando a gente deixa de dar a Deus o primeiro lugar, quando a gente deixa de dar a Deus a primazia, quando a gente deixa de fazer, isso significa que Deus, Ele já não é o primeiro lugar nas nossas vidas, quando a gente não entrega primícias. E o Senhor, Ele não aceitou isso no Velho Testamento,
e ele continua não aceitando. Eu quero que você abra um texto comigo, Gênesis capítulo 4, do verso 2 ao verso 7. Gênesis capítulo 4, do verso 2 ao verso 7. Gênesis 4, do verso 2 ao 7. Aqui, se eu não me engano, queridos, é a primeira menção que fala sobre primícias. E diz assim: voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim tornou-se agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim: por que você se está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Amém, queridos? Aqui fala sobre uma oferta de primícias que foi oferecida ao Senhor por Abel. É interessante, por que Deus não aceitou a oferta de Caim? E diz o texto que não aceitou nem Caim, nem a sua oferta. Não aceitou nem a oferta, nem o ofertante, queridos. E aceitou a oferta de Abel e aceitou Abel. Algumas pessoas, já ouvi algo sobre isso, que fala que era sobre o que tipificava a oferta, né? E eu não vejo isso. Porque diz o texto que Abel se tornou, né, pastor de ovelhas e Caim se tornou agricultor. Cada um tinha um ramo de atividade. Abel ofereceu uma oferta do seu ramo. E Caim também ofereceu uma oferta do seu ramo de atividade. Qual foi a diferença, queridos? Quando a gente presta atenção no texto aqui. Abel ofereceu das partes gordas o melhor das primeiras crias, primícias. Abel, através da sua oferta, ele expressou honra a Deus. Ele deu a melhor parte das primeiras crias. Agora, o que diz a respeito da oferta de Caim? Olha só, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Não fala que foi a melhor oferta, não fala que foi os primeiros frutos da terra, e mais, diz, passado algum tempo. Não se sabe ao certo se passou dias, semanas, meses, mas diz que depois que passou algum tempo, Caim veio trazer oferta. E uma oferta qualquer, não foi a melhor oferta, não foi os melhores frutos, mas foi depois de um tempo e uma oferta qualquer. E o texto é claro em dizer que Deus não aceitou Caim e nem sua oferta. E por quê, queridos? E a gente vê aqui que o problema não foi trazer oferta. O problema não está na questão de ofertar. Os dois trouxeram oferta ao Senhor. Mas o problema está no tipo de oferta. A oferta de Abel expressou honra. Por quê? Porque deu primazia. Senhor, para o Senhor é o melhor. Para o Senhor é a primeira parte. E a melhor parte é para o Senhor. Abel não. Abel fez o que tinha que fazer e, passado um tempo, trouxe um tipo de oferta. Ou seja, o que é que a oferta de Caim, aliás? O que é que a oferta de Caim estava dizendo? Caim não honrou a Deus, queridos. E o texto é claro em dizer que Deus não aceitou. Agora falar, mas de repente ele não sabia o que fazer, pastor. Sabia. Caim sabia que ele estava fazendo errado. Por que ele sabia? Deus fala para Caim: Caim, por que você ficou bravo aí? Por que você está nervosinho? Por que se descaiu o semblante? Se fizer o certo, se você fizer o correto, não é certo que você vai ser aceito, Caim? Ou seja, ele sabia o que era certo a fazer. Se você fizer o correto, você vai ser aceito. Agora, se não fizer, cuidado, porque o pecado está à porta e quer te dominar. Então, ele sabia, mas ainda assim, ele não honrou a Deus. Amém, queridos?
Isso aqui então nos fala sobre uma lei, deixar o Senhor por último, não dar primazia, não entregar primícias ao Senhor, né? Isso também pode gerar consequências aí nas nossas vidas. Eu quero que você abra mais um texto comigo. Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Ageu, no capítulo 1. A partir do verso... Ageu, capítulo 1, a partir do verso 2. Ageu 1, a partir do verso 2. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor. Por causa do meu templo, que ainda está destruído. Enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, aí a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes, Deus falando, eu provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Olha só, queridos, Deus está exortando o povo, e Deus falando que Ele mesmo fez, de promover seca, de não haver produção como eles queriam, que o que eles recebiam parecia que caía numa bolsa furada, nunca era suficiente. E por quê? Pelo fato, querido, deles não estarem dando primícias. Mais uma vez aqui, não está se falando de uma oferta, está falando de um princípio. Eles não estavam dando primazia a Deus. Deus não está questionando, não está falando que era errado eles construírem as suas casas, de fazerem boas casas, não é isso. O que Deus está questionando aqui é que, em primeiro lugar, eles estavam tratando das suas casas, fazendo casas de fino acabamento, enquanto o templo de Deus estava destruído. Eles não estavam dando primazia, prioridade à casa de Deus, à obra de Deus. Eles estavam dando prioridade em construir as suas casas e não a obra de Deus. E é isso que Deus está questionando. E por causa disso houve consequências sobre as suas vidas, por não entregar primícias, por não dar primazia a Deus, por não dar prioridade à obra de Deus, à casa de Deus. Agora olha o que diz, no mesmo texto, mesmo livro, Ageu capítulo 2, agora no capítulo 2, a partir do verso 15. Capítulo 2, a partir do verso 15. Diz assim: agora prestem atenção, de hoje em diante, reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Olha o verso 18. Mas a partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados.
em que vocês agora se voltaram e atentaram para reconstruir a casa do Senhor, começaram a dar primazia e prioridade à casa do Senhor, reconsiderem. Verso 19, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Porque vocês se voltaram para minha casa, porque vocês deram atenção à palavra do profeta, e se voltaram e começaram a dar prioridade a Deus, ao reino de Deus, à obra de Deus, à casa de Deus, de hoje em diante, eu abençoarei vocês. É um princípio, queridos, que quando a gente entende e põe em prática, somos abençoados. E o mesmo princípio que quando a gente negligencia, gera consequências ruins, desastrosas nas nossas vidas. Por quê? Porque nós não damos a Deus a primazia, a prioridade, o primeiro lugar em nossas vidas. Amém, amados? Isso continua nos dias de hoje, isso não foi só para o Velho Testamento. Eu citei um texto aqui, Mateus 6,33. É a mesma coisa, Jesus diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então continua, prioridade a Deus, ao seu reino. Amém? Deus não instituiu as ofertas, queridos. Quando se fala de ofertas, pelo fato de precisar delas. Mas Deus instituiu ofertas para provar o nosso coração, numa das áreas em que a gente demonstra um grande apego. Por isso que Deus instituiu ofertas. Não é porque Ele precisa, né? Mas para provar o nosso coração nessa área. Uma área onde o homem demonstra um grande apego. Nós conhecemos um texto, 1 Timóteo 6,10, aquele texto que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro. Não é pecado ter dinheiro, desejar, buscar, não é pecado se você ter uma boa condição, se enriquecer, não é pecado isso. O pecado é o amor ao dinheiro. Tem um texto, Salmo 62,10, que diz, se as suas riquezas aumentam, se as suas posses aumentam, não coloque nelas o coração. Não é pecado aumentar as posses, não é pecado ter mais condições, uma melhor condição financeira. Mas a palavra de Deus diz, não coloque o seu coração nisso. Amém? Agora voltando aqui, Deus instituiu as ofertas para provar o nosso coração, numa área que a gente é apegado. Só no Novo Testamento, queridos, eu fui dar uma pesquisada, até dentro desse livro que eu falei para vocês que eu li, do pastor Luciano, só no Novo Testamento, tem mais de 2.300 versículos que falam sobre dinheiros, bens e posses. Fala mais do que salvação, fala mais do que oração, fala sobre bens, riquezas e dinheiro. Tem mais versículos falando sobre isso. Se eu não me engano, os versículos falando sobre oração, sobre fé, se eu não me engano, parece que ajuntando eles dão cerca de 500 versículos. E falando sobre bens, riquezas e dinheiro, dá mais de 2.300 versículos. Agora, por que isso? Porque Deus quer que a gente fique preocupado em adquirir e ajuntar, é isso, queridos? Ele fala isso, queridos, justamente para nos exortar, para que a gente fique atento, para que o nosso coração não fique apegado a isso. Não fique apegado a isso, é por isso que Deus fala tanto sobre isso. Se eu não me engano, também mais da metade das parábolas de Jesus faz citação sobre isso. Por quê? Para que o nosso coração não fique apegado, não se volte a isso. E a primazia do nosso coração, em primeiro lugar, seja o Senhor, não seja os bens, não seja o dinheiro, não seja os recursos, porque Ele sabe que uma coisa que concorre aí, que busca concorrer no coração do homem com o senhorio de Deus, é os bens, é as riquezas, é o dinheiro. Amém, amados? Ao instituir as ofertas, o que Deus esperava, queridos, como eu disse, Deus não está procurando as nossas ofertas, Deus não precisa das nossas ofertas. Se a gente não ofertar, se a gente não der primícias ao Senhor, a obra de Deus vai continuar, o reino de Deus vai continuar. Deus não está procurando as nossas ofertas. Então, por que que Ele pede, especificamente em Provérbios 3, honra, primícias nessa área? Como eu falei para vocês, não é só nessa área. Mas por que que Ele pede especificamente nessa área, queridos? Por que que Ele pede honra nessa área? Por que que Ele pede primícias aí, ofertas nessa área? Ao instituir ofertas, o que Deus esperava
é ser honrado por meio delas. É que as nossas ofertas expressem honra. Ele jamais buscou a oferta em si, mas o que ele quer, queridos, é o coração do ofertante. É a honra que as nossas ofertas podem expressar a ele. Eu quero que você abra mais um texto, o último texto do Velho Testamento, Malaquias. Fácil de achar esse. Malaquias é o último texto do Velho Testamento. E nós já estamos para encerrar. Malaquias, no capítulo 1 de Malaquias, capítulo 1, do verso 6 ao verso 10. Olha, presta atenção o que diz aí, queridos. O filho honra seu pai, e o servo honra o seu senhor. Olha aqui para o pastor um minutinho. Olha aqui, presta atenção. O texto começa dizendo, o filho honra o seu pai, e o servo honra o seu senhor. Aqui é dois tipos de relacionamento que eu e você temos com Deus também. Ele é nosso pai, e ele é o nosso senhor também. Amém? E olha o que diz. Se eu sou pai, aonde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Veja que a oferta está ligada à honra. De que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, vocês também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador, será que ele vai se agradar de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus, para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Até aqui. Olha só que texto, queridos. Aqui Deus está falando com os sacerdotes, né? Tinha a maneira certa de ofertar. Os animais certos a trazerem a ofertar ao Senhor, né? Animais que tinham que ser sem defeitos. E aqui era a melhor oferta que tinha que se trazer ao Senhor. Eles estavam levando animais aleijados, animais doentes, e oferecendo ao Senhor, levando oferta. Mas Deus fala, com esse tipo de oferta, se eu sou Senhor, se você tem me chamado de Senhor, se eu sou Pai, cadê a honra que me é devida? Vocês estão oferecendo qualquer tipo de oferta, e você espera que eu aceite essa oferta? Tenta oferecer aí para o seu líder, tenta oferecer para o seu governador. Ele que é ele, não vai aceitar, quanto mais eu devo aceitar esse tipo de oferta. Uma oferta que não é primazia, uma oferta que não mostra que Deus está em primeiro lugar, que Deus é o primeiro na minha vida. Eu tenho que aceitar esse tipo de oferta. E mais, o texto fala, quem dera alguém fechasse as portas do templo, para que não fosse aceso inutilmente o fogo do meu altar. Ou seja, esse tipo de oferta é inútil. Esse tipo de oferta que vocês estão trazendo para mim é inútil. Ele fala, quem dera alguém fechasse, porque é em vão que está me trazendo essa oferta. É em vão. Amém, queridos? Mais uma vez dizendo, não estamos falando aqui de oferta em si, de dinheiro, dos bens, das posses, mas o que é que essa oferta está expressando? Está expressando honra? Está dizendo que Deus é o primeiro nas nossas vidas? Que Ele é o primeiro lugar? Porque se não está expressando isso, o tipo de primícias, o tipo de oferta que a gente está levando ao Senhor, não é aceita diante de Deus, não é agradável diante de Deus. Vamos trazer para o nosso contexto aqui. Vamos supor que eu ganho uma herança aí de 10 milhões.
E aí eu chego e falo, nossa, 10 milhões, Deus foi tão bom comigo. Aí eu pego desses 10 milhões, eu vou separar aqui, nosso contexto aqui, nossa igreja, eu vou separar aqui uma oferta de 10 mil reais, e eu vou levar na casa do Senhor. E de repente eu chego aqui para os irmãos até me aparecendo, falo, queridos, vou ofertar 10 mil reais. Até para aparecer, para mostrar, nossa, olha, o pastor está ofertando 10 mil reais. Vamos pôr aí, até aumentar, está ofertando 50 mil. Nossa, o pastor está ofertando um carro novo, está dando de oferta. Agora fala de verdade, eu ganhei 10 milhões. Essa oferta está expressando honra a Deus? Está expressando honra? Será que eu estou dando o meu melhor? Será que eu estou expressando que Deus é primazia? De verdade? Então vocês vejam que não se trata da quantidade, mas a maneira. A gente lembra daquela oferta da viúva, né? Daquela viúva pobre que ofertou 2 pequenas moedas. E Jesus, observando o momento da oferta, falou, ela deu mais que todos os outros. E diz o texto que os outros davam em grandes quantias, mas eles davam do quê? Do quê? Do que sobrava. Ou seja, era uma oferta que, apesar de ser uma grande quantia, não agradava a Deus. Era sobra. Era sobra. Amém, queridos? Então a gente vê isso aí no texto de Malaquias também, né? Como entregar as nossas ofertas e o que Deus espera é que as nossas ofertas expressem honra. Com a lei das primícias, queridos, não é diferente. Deus não precisa dos nossos primeiros frutos. Deus não precisa das primícias, dos primeiros frutos, né? Ele não precisa disso. Nós é que precisamos de Deus, em primeiro lugar. E preste atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. Entregarmos primícias ao Senhor, dar primícias ao Senhor, é uma forma excelente de a gente praticar um exercício de manter o nosso coração consciente de que Deus deve ser o primeiro lugar nas nossas vidas. Manter o nosso coração consciente de que Ele precisa e deve ser o primeiro lugar nas nossas vidas. Primícias é muito mais que uma oferta, queridos. É uma lei espiritual que serve para todos os tempos. Ministério do Louvor, pode esperar um pouquinho, só um minutinho. Nós já vamos, eu já chamo vocês aqui. É uma oferta espiritual que serve para todos os tempos e épocas. Praticar corretamente a lei das primícias expressa a honra ao nosso Deus e, consequentemente, gera bênção em nossas vidas e nos faz canais de bênção na vida de outras pessoas. Porém, queridos, quando a gente negligencia essa lei de dar primazia e prioridade, também gera consequência nas nossas vidas. Como a gente viu aqui no livro do profeta Ageu, no livro do profeta Malaquias, as consequências que geram também. Amém? Eu quero concluir essa palavra. Eu dei todo esse ensinamento, mas eu quero concluir essa palavra com um testemunho, queridos. E preste atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. Tanto a palavra, quanto o testemunho que eu quero falar aqui, eu vou tentar ser breve. Eu quero que vocês atentem para o propósito e não para a consequência. Como eu disse, comecei dizendo no princípio dessa palavra, propósito é honrar a Deus. Consequência, sermos honrados por Ele. Temos de Deus provisão em abundância, transbordar, né, os nossos lagares, os celeiros cheios, barris transbordando de vinho, provisão em abundância e ser honrado por Deus. Consequência, propósito, honrar a Deus. Queridos, eu falei para vocês que eu me alegro em ministrar essa palavra e eu posso ministrar ela com autoridade. Porque desde o momento quando eu li esse livro, já tinha ouvido falar sobre isso, mas de maneira mais detalhada, eu aprendi através desse livro. Eu decidi começar a colocar em prática essa palavra na minha vida, sobre primícias. Antes mesmo de fazer o seminário e começar a ensinar a igreja sobre isso, eu decidi no meu coração praticar. E aí eu fiquei durante alguns meses praticando esse princípio, né, em áreas da minha vida, especificamente falando aqui também na área de bens, de finanças, de recursos, mas em outras áreas.
E eu decidi praticar isso na minha vida. E depois que eu fiquei um tempo praticando, eu falei, agora eu vou ensinar a igreja. Foi onde eu ministrei o seminário. E eu me lembro até hoje, no final de ano, foi o primeiro final de ano, quando eu aprendi sobre isso, ministrei sobre isso, foi onde eu decidi no meu coração, junto com a minha família, falei para minha esposa, eu decidi, comecei a fazer algo, primícias, coisas mais ousadas, mais assim, que eu gostaria, falei, eu quero realmente honrar, meu Deus, com o que Deus tem nos dado. E eu me lembro num ano, eu não sei se foi 2016, muitos sabem desse testemunho, mas eu me lembro num ano que eu decidi, junto com a minha esposa, eu falei, eu quero começar esse ano, por isso que eu falei que a gente ministra todo final de ano, para que a gente tenha a oportunidade de começar um novo ano, expressando honra a Deus. E eu falei para minha esposa, eu quero no começo desse ano, eu quero entregar todo o nosso salário, nosso primeiro salário do ano, eu quero dar de oferta. Porque eu aprendi um princípio da lei das primícias que não deu para mim entrar aqui. Quando a gente consagra as primícias, daquilo da onde a gente retirou, todo o restante é abençoado e consagrado. Aquele texto que eu citei de Romanos capítulo 11 fala sobre isso. Se é santa a primeira parte, o restante também o é. Ou seja, se eu consagro o primeiro salário, eu estou consagrando o restante do salário do ano. Se eu consagro o meu primeiro dia do salário, eu estou consagrando o restante dos outros dias. É um princípio. Se eu consagro as primeiras horas, eu estou consagrando todo o restante do meu dia ao Senhor. Se eu consagro os primeiros dias do ano, o primeiro dia do ano, eu estou consagrando o restante ao Senhor, para que o Senhor abençoe. E eu me lembro que a gente fez isso, queridos, e a gente entregou as nossas primícias. Foi o nosso primeiro salário do ano, em concordância com a minha esposa, porque eu não sou, a gente precisa estar em concordância. E como, de lá para cá, queridos, como Deus tem nos abençoado. De tantas formas, mas especificamente falando nessa área, com as nossas finanças. Deus não tem deixado nos faltar, Deus tem suprido. Passamos sim momentos difíceis, passamos, mas como Deus nos supriu. E não só supriu, Deus realizou sonhos e hoje, queridos, ainda, Deus tem realizado sonhos e projetos do nosso coração. Deus não tem só suprido as necessidades. Minha esposa está aqui a testemunho como Deus tem feito muito mais nas nossas vidas. Nesse ano especificamente, eu não terminei nem esse testemunho, mas nesse ano especificamente, nós, no ano de 2017, no ano seguinte, foi aquele ano onde nós ganhamos um carro 0 km do Marília Shopping. Nós ganhamos um carro 0 km no sorteio que teve, queridos. Aliás, foi minha sogra que ganhou e decidiu nos dar de presente. Essa foi uma das coisas como Deus nos honrou. Por que eu falei aqui de propósito e consequência? Porque eu não estou querendo ensinar aqui para que você foque na consequência. Eu quero que você entenda o propósito, que é dar honra a Deus. Mas, inevitavelmente, se a gente fizer da forma correta, o propósito correto, com a motivação correta, a consequência é inevitável, queridos. Porque diz, 1 Samuel 2,30, eu vou honrar aqueles que me honram. E depois de lá para cá, queridos, não teve um ano. Minha esposa também aqui é testemunha, as pessoas que tomam conta das finanças da igreja. De lá para cá, eu nunca parei de dar primícias. Eu sou uma pessoa, eu dou primícias todos os meses, eu dou primícias quando eu recebo algo diferente, uma oferta. Vira e mexe, quando aparece algo diferente, eu quero sempre estar dando primícias. E eu costumo fazer isso com a minha família, toda virada de ano, nós damos primícias. Toda virada de ano. Teve um ano que nós ofertamos a nossa moto. Um ano que junto com a minha esposa também nós decidimos, nós tínhamos uma Honda Bis e nós demos de oferta de primícias. Esse ano, queridos, tem alguns discípulos que eu já até compartilhei. Eu estava com alguns projetos e eu trabalhei um mês extra, fiz um trabalho extra na empresa onde eu trabalhei, na Erva Doce. Eu trabalhei um mês inteiro fazendo entrega. E eu contando, falei, puxa, vai ser um dinheirinho extra final de ano. A gente às vezes pensando em viajar, um dinheiro extra que vem aí, PVA, escola, vem tantas contas, falei, vai vir bem na calhar um dinheiro extra, um mês, um salário a mais. E eu já meio que programando isso, estou com desejo de trocar o carro, Então veio tantas coisas e planos, e aí veio no meu coração, dá isso de oferta. Conversei com a minha esposa, queridos, todo mês que eu trabalhei ali nessa empresa, todo o salário do mês, eu peguei e dei de oferta de primícias. Não estou falando isso aqui, queridos, como eu vi até uma vez na pregação do pastor Lucinho, não estou falando isso aqui para me aparecer, isso aí já passou,
não tem o propósito de verdade, como pastor, eu desejo te encorajar a praticar primícias na sua vida. Eu desejo que você entenda essa lei, esse princípio espiritual e comece a colocar, não só na área de finanças, que aqui está falando especificamente, mas em todas as áreas. Eu desejo de verdade que você entenda essa lei, creia e pratique. Por quê? Vai vir as consequências na sua vida, vai transbordar da sua vida para outras vidas, com certeza, consequentemente, vai afetar a igreja também, porque nós somos um corpo. Então, o desejo do meu coração, querido, de dar esse testemunho, é que você pratique, é que você creia, porque se não for por fé, se não for com a motivação correta, com o entendimento, nem faça. Mas se você entender isso, se você pôr em prática na sua vida, querido, você vai experimentar o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida, de verdade. E eu encorajo você a fazer isso. Eu encorajo você a praticar a lei das primícias, honrando a Deus com os seus bens, com os seus recursos, com o seu tempo, com o seu melhor. Eu encorajo você a fazer isso e experimentar desse melhor de Deus na sua vida. Amém? Eu quero pedir para vocês colocar de pé, eu quero orar com vocês. Quero orar com vocês. Nós vamos orar. Eu não vou fazer isso para a gente, aliás, para a gente ganhar tempo. Toda virada de ano, como eu falo, a gente costuma pegar um envelope de primícias, para que na virada do ano, a gente traga uma oferta de primícias, né? Depois eu vou pedir, só não tem muito envelope, eu vou pedir para que você pegue por família. Você pegue para a sua família. Eu quero que você leve esse envelope, você ore, baseado nessa palavra que o pastor ministrou, e você peça para que Deus ministre ao seu coração, para que você traga, essa é uma oferta, querido, que você vai trazer no primeiro dia, primeiro culto do ano, primeiro dia do ano, tá bom? Não é agora, o primeiro culto que você vier no ano, você vai trazer essa oferta de primícia. Novamente eu quero dizer aqui, queridos, não traga se você não entendeu, não traga se você não crê, e não traga se você tem no coração, isso é para o pastor, é para, como eu comecei dizendo, isso aqui não é para a igreja arrecadar oferta, não é a intenção, queridos. Graças a Deus, mais um testemunho que eu quero dar para vocês, queridos. No meio de toda essa pandemia, Deus tem abençoado a igreja poderosamente, até na área financeira, para vocês verem como Deus tem honrado a nossa igreja, e eu acredito sim que uma das questões é pelo pastor da igreja estar honrando a Deus. Um dos testemunhos, eu até também já falei com os meus discípulos, meio em meio às dificuldades, queridos, sempre fomos fiéis como igreja, dando o nosso dízimo dos dízimos, a nossa igreja mãe, a nossa igreja sede, e de todas as formas, nunca faltamos, como Deus tem honrado essa igreja, como Deus tem abençoado, nesse período de pandemia, queridos, nós colocamos muitas coisas das finanças em ordem, nós compramos a nossa mesa, tem recursos no caixa da igreja, Deus tem abençoado tremendamente, na minha vida pessoal, queridos, foi um tempo que Deus está nos abençoando, um tempo onde a minha esposa arrumou emprego no meio de uma pandemia. Então, queridos, eu estou testemunhando isso de verdade, para dizer que é Deus que faz, e se você não entender isso, não crê isso, não faça, porque senão vai ser como lá em Malaquias, vai ser como no texto de Malaquias, se nós fizermos algo que não dá primazia a Deus, você pode até estar dando dinheiro na igreja, mas não está expressando honra a Deus. A nossa oferta, as nossas primícias, de verdade, ela precisa ser algo que expresse honra, amém? Eu quero orar com vocês, eu quero consagrar esses envelopes, depois eu vou pedir, o Gilmar vai ficar com esses envelopes lá no fundo, e você pode pegar um envelope por família, e vai ser para entregar no primeiro culto do ano, amém? Feche seus olhos. Agora sim o ministério, aliás, deixa eu acabar de orar, depois o ministério de louvor pode vir à frente. Pai de amor, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra, quero te louvar, quero te bendizer, e eu quero pedir ao Senhor que o entendimento dessa palavra, Pai, seja no coração dos meus irmãos. Como eu disse aqui, não é com o intuito de fazermos barganha com o Senhor, para darmos algo para o Senhor, para que o Senhor nos dê muito mais, não, Pai, mas para que de verdade a gente entenda e tenha o desejo no nosso coração de honrar a Ti, de honrar o Senhor de verdade, Pai, e receber como consequência a honra do Senhor nas nossas vidas.
em todas as áreas, em nome de Jesus. E nós sejamos abençoados e canais de bênçãos na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Pai, abra o nosso entendimento, Espírito Santo, ministra os nossos corações, em nome de Jesus. Eu quero consagrar esses envelopes, e eu quero pedir ao Senhor, Pai, baseado nessa palavra, todo aquele que ouviu, entendeu, creu, desceu ao coração, Pai, e praticar essa lei, praticar esse princípio, Pai, abençoa, prospera e honra segundo as suas ações, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao nosso Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos encerrar com louvor, depois você pode, ao final do culto, esses envelopes vão estar ali com o Gilmar. Amém? Vamos encerrar com louvor? Enquanto o Ministério de Louvor está aqui subindo, para tocar esse louvor, estenda suas mãos, deixa eu já te abençoar, estenda assim as suas mãos, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre as nossas vidas o seu rosto e nos conceda a graça, que o Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a sua paz. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus, Deus os abençoe, vamos adorar o nosso Senhor.